Boa noite, bem-vindos ao segundo debate sobre inteligência artificial e audiovisual. A gente está fazendo isso dentro da programação da 34ª edição do Festival Curta Cinema, como é conhecido o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. E a gente resolveu criar esses dois debates. Nós realizamos um ontem, mais por questões legais do uso da inteligência artificial como ferramenta, e hoje mais do lado criativo. E esse assunto meio que ficou muito presente, né, principalmente nesses últimos anos, além da questão da IA, da inteligência artificial em todos os outros campos, mas até por uma questão particular de que ele tem aceitado, assim, não aceitamos, nós recebemos filmes completamente feitos com inteligência artificial e questionamos se deveria ou não ter selecionado. Nós achamos melhor não selecionar e mais debater esse assunto, mas provavelmente em tão pouco tempo vamos ter que aceitar também uma programação. Exibimos um filme feito com inteligência artificial na abertura, até como uma forma de provocação para reflexão. E a inteligência artificial é mais do que não procurar, é mais refletir sobre essa ferramenta ou essa forma de criativa. Então, vou deixar o Duda Leite, que é o mediador aqui, apresentar o debate da noite, assim como os debatedores. Obrigado. Obrigado, Wilton. De novo, obrigado pelo convite do Festival Curta Cinema para mediar esses dois debates. Eu fiquei muito feliz com o convite porque é um tema que eu acho bem fascinante, bem premente, né? Inclusive até bem curioso essa história que o Ailton comentou, que a princípio a curadoria não queria aceitar os curtas feitos em inteligência artificial, e no entanto o curta que abriu essa 34ª edição do Curta Cinema foi um curta feito inteiramente em IA, que é um curta bem interessante, como ele disse, né, que é a última tentativa de um cineasta antes de se tornar um batedor de carteiras, que é um título inclusive bem longo para falar várias vezes, mas que é um curta bem interessante. Eu não sei se algum de vocês estava aqui na sessão de abertura. Ali. Ah, legal. Então algumas pessoas viram. Enfim, eu vou apresentar os debatedores de hoje. Nossos convidados, o primeiro aqui do meu lado direito é o Byron Mendes, que ele é um curador de inteligência artificial do Rio Innovation Week, que é o maior evento de inovação na América Latina. Além disso, ele é o fundador da Metaverse Agency, cofundador da Metamundi e o idealizador da Meta Gallery, que com certeza ele vai falar durante o debate um pouco mais, logo mais, que é a primeira galeria de arte e tecnologia do Brasil e que fica aqui no centro, no Rio de Janeiro, e obviamente estão todos convidados a conhecer. E aqui do meu outro lado está o Nelson Porto, que é um artista, fotógrafo, que usa bastante a inteligência artificial na sua obra, então vai ser bem interessante para a gente abrir essa discussão, né? E justamente talvez mudar até a mentalidade dos curadores do festival, talvez, e mostrar como os curtas talvez devem ou não, deveriam ou não ser selecionados, mas como eu já falei também, na verdade o Ailton já deixou bem claro, o festival está aberto a essa discussão, por isso esses dois debates, além de ter exibido justamente esse curta que eu mencionei anteriormente. Então, bom, obrigado, bem-vindos. Eu queria começar, vou pedir para vocês se apresentarem segundo suas próprias palavras, mas também já jogando o primeiro tema que eu acho interessante a gente discutir hoje, que é uma questão que eu acho que muita gente, principalmente quem não está tão inserido nesse universo, se pergunta, que é possível criar arte com inteligência artificial? Acho que essa é a grande questão, né? Até, inclusive, falando, por exemplo, no contexto das curadorias do festival. Então, queria passar a bola primeiro para o Byron e já jogando essa em primeira pergunta. Então, antes de tudo, boa noite, né? Obrigado aqui pelo convite, né? E assim, eu acho que é muito esclarecedor nesse momento a gente falar sobre esse assunto que está criando assim, muita insegurança, né? E incerteza, porque eu acho que é da natureza humana, né? Eu acho que tudo que é diferente, né? Tudo que é novo e tudo que assim, às vezes sai fora aí do nosso, do que a gente está acostumado, gera esse sentimento assim de insegurança nas pessoas, no ser humano, né?
Então, acho que assim, inteligência artificial, assim como outras ferramentas, a gente já passou esses últimos, principalmente esses últimos 150 anos, a gente já passou por muita coisa, né, na sociedade. E a arte, né, a indústria cultural, ela não está descolada aí dessa esteira de acontecimentos, né? Então, assim, antes, né, a gente já passou por vários momentos em que foram, de certa forma, assim, rupturas, né? O advento da fotografia, né? Isso impactou muito os artistas que haviam durante aquele período. O advento do próprio cinema, né? E nem pegando aqui o exemplo, né, e o contexto que a gente está aqui, né, que é um festival de cinema, e nem pelo fato, né, dessa nova tecnologia de cinemascópio, né? A criação disso tudo, e de ter reconfigurado as salas, né, que antes eram restritas às apresentações teatrais, às óperas e outras linguagens correlatas, né, mais dentro do aspecto cênico da coisa. O advento do cinema ele não destituiu, né, o teatro, né, e as artes cênicas. Pelo contrário, hoje o teatro ele continua basicamente nos mesmos moldes desde a época dos anfiteatros gregos. Então, assim, uma linguagem ou um avanço tecnológico, ele necessariamente, nesse caso, ele não extinguiu, né, o outro, né? Então, quando eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, né? É óbvio, vai haver assim uma reconfiguração de todos os, enfim, da indústria, né? Mas esses processos, eles não são inéditos assim ao longo da evolução humana, né? É isso, vem até a tecnologia vem do grego technos, né? Então, assim, é interessante fazer essa assimilação. Portanto, quando eu como gestor cultural, quando olho o aspecto relacionado à inteligência artificial, eu vejo que é uma forma de democratizar o acesso das ferramentas, né? Porque, assim, hoje, basicamente, você fazer cinema realmente um ato, trabalhar no audiovisual é um ato, assim, despende muitos recursos financeiros, né? Existem, digamos assim, algumas barreiras de entrada, né? E, enfim, eu acredito que você tendo essas ferramentas que a inteligência artificial elas estão propiciando, assim, você tem aí uma possibilidade de gerar muito conteúdo, muito material, sem a necessidade aí de um investimento vultuoso em equipamentos, em estúdios, em pessoas. E sobre o aspecto também relacionado, assim, a inteligência artificial ela vai ceifar empregos? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo é remodelado. Eu acho que, assim, ela vai ser uma ferramenta de ampliação do potencial criativo das pessoas. Até porque a inteligência artificial, ela tende, né, o que ela gera em termos aí de imagens, de recursos generativos, né, ela acaba assim, assimilando padrões, né, baseado em todo aquele volume de dados onde ela se baseia, né, em termos assim da resultante dos prompts, né, que são enviados para ela. Então, assim, eu acho que o grande desafio é o cara ele ter esse aspecto de curar, de direcionar, de confrontar, né, essa ferramenta para gerar material que não seja um material tão pasteurizado, tão assim, digamos assim, tão genérico e tão padronizado, que é o que ela tende nesse momento a resultar, assim, baseado assim nos prompts e nas construções assim, que são elaboradas aí pelos criativos que usam essa ferramenta. Bom, aproveitando então esse gancho, vamos passar para justamente um criativo que está aqui do lado, que é o Nelson. Inclusive, no começo eu esqueci de falar que o Nelson, bom, você mesmo pode também, você próprio falar, mas criou sequências, né, em animação para 3 documentários recentes
usando a inteligência artificial. Então, o que fez, né, a gente pensar em trazê-lo hoje aqui para justamente também fazer essa conexão com o audiovisual. Então, queria, Nelson, que você falasse um pouco, se apresentasse, comentasse esses trabalhos e também falasse, né, desse sua opinião sobre isso, se é possível fazer arte com inteligência artificial. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelson Porto. Essas perguntas são todas muito interessantes, né? Uma coisa que eu gosto de pensar é que arte e artificial, eles têm o mesmo radical. E esse radical é o radical ar, que no idioma de 20 mil anos atrás, que ainda combinava a origem de todos os idiomas basicamente que a gente conhece, ar significava combinar duas coisas. É o ato de juntar uma coisa com a outra. E desse ato de combinar duas coisas, você pode criar arte, que depende da intenção, da reação que você vai conquistar, né, de quem está vendo, ou o artifício, que é você imitar alguma coisa. Então eu acho interessante que arte e artificial, eles estão ligados na raiz, né? Porque é um processo similar. Assim como é similar o processo do treinamento da inteligência artificial com o processo do treinamento do artista. Só que numa escala outra, numa escala industrial, numa escala milhões de vezes mais rápida do que um artista. Mas o processo é similar. Porque a inteligência artificial, ela vai aprender não o que é um Van Gogh. Claro que ela vai saber o que é um Van Gogh, mas ela vai aprender milhões de padrões diferentes que ela identifica num quadro do Van Gogh e que não tem nem nome. A gente não consegue nomear esses padrões, a gente não consegue descrever os padrões, e ela está identificando milhões de padrões diferentes que se repetem nas pinturas do Van Gogh, para os quais sequer a gente tem palavras, e ela tem ali um neurôniozinho na rede neural que ativa para gerar aquele tipo de padrão específico, seja de cor, seja de forma, seja de contraste, seja de relação entre as partes. E quanto mais profundo é o treinamento, mais preciso mais precisa essa identificação dos padrões. E aí a gente chega nesse nível em 2 anos, se você for ver a evolução dos modelos generativos de imagem, porque há 2 anos todo mundo acompanha, né? Se você for ver há 4 anos atrás eu estava gerando imagens de 256 pixels por 256 pixels com o prompt um gato, e a imagem levemente se parecia com a silhueta de um gato nesses 256 pixels. Mas era promissor pra caramba. E agora a gente está aqui, fazendo imagens que você não distingue de uma fotografia real, ou que você acha que é melhor do que uma fotografia real, né? E gerando coisas impossíveis. Então, quando você me pergunta se é possível fazer arte com inteligência artificial, eu imediatamente penso que sim. Assim como é possível fazer plágio, assim como é possível fazer merda, é possível fazer um pouco de tudo. É uma ferramenta poderosíssima, né? É uma ferramenta que tem uma capacidade com a qual a gente não está preparado para lidar, as pessoas não estão preparadas ainda para absorver o impacto que isso vai ter na sociedade. Mas é possível fazer arte? É possível fazer arte. Perfeito. A gente estava conversando um pouco antes de iniciar o debate sobre também uma outra questão que é muito legal, isso que você falou do ar, né, da origem da palavra, é bem interessante, de arte e artifício. E tem uma outra questão que a gente estava comentando justamente, que é o erro. Né, porque o erro e o acaso também fazem parte da criação artística, né? Qualquer artista, cineasta ou de qualquer forma artística já lidou com isso e já teve o acaso. Por exemplo, estou pensando, o documentarista. O documentarista nunca sabe exatamente o que vai acontecer quando ele começa a fazer um documentário, né? Ele, claro, tem uma ideia inicial e tal, mas sempre o acaso acontecerão coisas imprevistas, né? Então, como que a inteligência artificial lida com essa questão do erro ou do acaso? Eu acho que não é a inteligência artificial que lida com isso. Eu acho que é quem opera ela, né? Eu acho que vai transformar mais aquilo, que vai dar mais humanidade naquele processo criativo, né? O que vai dar, quem vai imbuir mais sensibilidade e provocar a inteligência artificial para gerar essa estranheza, para gerar digamos, esses erros, né, calculados, que é algo tão assim inerente, acho que ao ser humano, né? Eu acho que quem está operando ela, né? E quando eu digo operar, não é nesse sentido de operar, né? Porque é necessário um criador com sensibilidade, né? Com
claro, conhecimento técnico, sim, né? Mas acima de tudo, assim, muita sensibilidade, porque aquilo ali não se difere de nenhum outro instrumento, é apenas, como eu disse, é uma extensão maior, né? Que te habilita, né? Você gerar uma imagem assim, baseada em palavras, mas o artista, né? A pessoa que está, digamos, esse curador, né? Essa pessoa que vai estar assumindo esse papel junto à interface da inteligência artificial, ele tem que estar capacitado, né? E com assim uma visão assim bastante poesia, com bastante sensibilidade para construir algo que realmente tem assim valor, né? Eu acho que assim o fato dela, digamos assim, de ser uma ferramenta que vai estar acessível, vai alcançar um maior número de pessoas, vai gerar produção de coisas ruins, vai, com certeza, assim como o momento em que as pessoas tiveram acesso à câmera de vídeo de celular, houve aí uma enxurrada de coisa de gosto duvidoso, né? Então acho que assim, é meio que um consenso social para definir o que é bom e o que é ruim, né? Eu acho que isso parte, né, desde uma curadoria de um festival como esse, né, que vai ter que, enfim, vai ter que ter novos parâmetros de avaliação na hora de selecionar um projeto como esse. Eu acho que o lastro de quem está por trás, da equipe que está por trás, né, porque acho que o saber ele é construído baseado na experiência, nas entregas, num histórico, né, isso nunca vai deixar de ser um parâmetro para avaliar também o conjunto da obra de um criativo. Então, assim, quando você fez essa pergunta, né, sobre essa situação que você abordou, eu acho que o principal para gerar essa qualidade, esse erro, esse digamos assim, esse produto, né, que tenha poesia, que faça sentido, que seja algo artístico, né, eu acho que é quem está por trás ali. Que não vai ser, com certeza não vai ser um técnico, né, vai ser um criador, vai ser um criativo, vai ser uma pessoa com sensibilidade e poesia, entendeu? Eu acho que isso não vai mudar. O que vai mudar talvez é o tamanho, né, a escala das produções. Mas assim, vejam pelo um lado, com o outro lado também, né? Hoje, né, provavelmente dentro de um espaço muito curto de tempo, pessoas que estavam alijadas dos meios de produção, né, cinematográfico ou da indústria do audiovisual, não têm acesso a essas ferramentas, né? Quantos talentos não poderão também ser descobertos, entendeu? Quantas pessoas dentro aí de comunidade, onde a gente vê tantos projetos bacanas assim acontecendo nas comunidades, tanta gente criativa, tanta gente com potencial. Essas pessoas, elas agora vão ter oportunidade, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar, sim, com ressalvas, né? Eu acho que contratos sociais, né? A parte, digamos assim, de regulamentação vai ser também uma etapa necessária, mas depois de todos esses de construtos, né, de acordos para definir sobre a qualidade, sobre o lastro que aquilo tem, enfim, o objeto artístico, depois da gente chegar a um consenso sobre tudo isso, né, eu acho que a gente vai ter aí uma excelente ferramenta aí, à disposição de todo mundo. Legal. Bom, Nelson, e agora mesmo uma pergunta para você. Então, você enquanto criador, justamente, como que você incorpora, né? Então, esse acaso / erro, quando você está criando uma coisa uma obra com inteligência artificial? Porque, por exemplo, você me mostrou alguns vídeos que, aliás, depois a gente vai exibir alguns trechos de trabalhos dos dois, mas que tem isso, né? A inteligência artificial, ela tende a criar algo, digamos, entre aspas, perfeito, pelo menos tecnicamente, né? Quer dizer, se tem um glitch, alguma coisa, você tem que também, de novo, teoricamente, consertá-lo. Mas de que forma que você pode incorporar isso, e você acha que é o caso, enfim, sei lá, enfim, como que você lida com o acaso nesse vídeo? Olha,
A inteligência artificial, ela é um espelho de quem está usando, né? Isso é um comentário neutro. Isso é bom, isso é ruim, isso é o que for. Então, se você traz a sua bagagem, se você traz o seu conteúdo, se você tem já uma experiência, se você tem o seu treinamento, né, de alguma forma, se você também, você vai conseguir extrair da inteligência artificial um tipo de conteúdo diferente de quem não tem. Então, para alguém que não tem um treinamento, que não veio da área de criação, ela vai ter uma ferramenta que agora permite ela entrar, e vai ser uma barreira não vai mais ter a mesma barreira de entrada, ela vai poder mostrar as suas ideias, etc. Mas alguém que vem de uma área de criação já vai buscar um outro nível de consistência, de controle, e até o tipo de erro. E aí eu concordo plenamente com o Byron, quando ele fala que essa questão depende muito de quem está usando a inteligência artificial, porque para alguém que não é treinado, possivelmente ele vai ver uma imagem linda que o Midjourney produziu e vai achar um acerto. Já para alguém que é treinado, a imagem linda e pasteurizada é um erro, né? E você está procurando algo mais autêntico, você está procurando algo mais, às vezes menos, né? Às vezes minimalista. E existe uma coisa que é você pedir pelo erro, porque como você faz o prompt, você literalmente pode pedir a falha, o erro, o inacabado, o imprevisível. Você pode usar todas essas palavras e isso traz uma resposta diferente. Existe um movimento de arte com inteligência artificial que ele é todo baseado em erros da inteligência artificial, que ele é feito usando modelos de vídeo que não são os mais atuais, eles são os intermediários, os que ficaram no meio do caminho. E aí você usa esses modelos para conseguir gerar coisas impossíveis, tipo o carro que vem andando pela rua e de repente ele está de costas, e aí ele vira um prédio e o prédio está pegando fogo e a câmera gira e tem várias pessoas e as pessoas são... E é feito de propósito pelo absurdo, é um surrealismo da inteligência artificial. Isso já é um movimento à parte dentro da inteligência artificial, que é interessantíssimo, que tem relação com glitch art, etc. É interessantíssimo. E você consegue pedir por esses erros também, né? Mas às vezes o erro é justamente ser perfeito demais. O erro é a falta de erro, né? Essa coisa do espelho eu acho muito interessante, porque quando a gente pede para o ChatGPT, no caso dos textos, ele concorda com você. Outro dia o meu filho inventou uma palavra, ele pegou um rodo e ele olhou e falou, é o quipó. E aí eu achei aquilo tão engraçado que eu fui perguntar se o quipó tinha alguma origem de alguma língua, nananã. E eu tinha achado para mim, claro, tem origem em uma língua, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois, beleza, deixa eu perguntar agora se tem uma origem em uma língua africana. Tem, claro, tem origem na língua africana. Agora deixa eu perguntar se tem origem em idiomas nordestinos. Tem, língua coloquial nordestina. Ele concorda com tudo que você fala, entendeu? Ele é literalmente um espelho. Né? Ele é generativo, ele não é confiável, né? Ele está gerando uma resposta para você, ele não está procurando, pensando, refletindo sobre experiências passadas, né? Mas para o que ele faz para o audiovisual, o potencial que ele tem só o que já aconteceu. Não é necessário uma inteligência artificial geral ou uma super inteligência artificial para revolucionar o meio audiovisual. A revolução já aconteceu, então já chegou, para a gente já chegou. Entendeu? Tudo que vai acontecer muito mais coisa, vai. A interface vai se tornar cada vez mais conversativa, vai. Mas o que tinha que acontecer, a grande revolução já aconteceu. Se parasse o desenvolvimento agora, a gente já estava em um mundo novo. Não, legal. E ótima essa história do... Como chama a palavra? Quipó. Quipó, tá. Legal. E sim, ontem a gente conversou também no debate de ontem sobre essa questão da inteligência artificial ser um pouco... Qual a palavra? Submissa, talvez, não sei, tipo isso, de nunca discordar, né? Claro, ela sempre vai concordar com você, dá bom dia, enfim, é dócil, digamos assim. E vocês dois levantaram uma questão que eu acho interessante também, que a gente não falou ontem, porque não era o caso, era mais sobre leis, mas que é a questão do gosto, né? Você falou, é uma coisa de bom gosto ou de mau gosto. Enfim, tem milhões de vários artistas, sei lá, tô pensando, por exemplo... Tudo bem, agora fugiu um pouco do tema, mas o cineasta John Waters, que é um cineasta que eu adoro, que ele é o mestre do mau gosto. Mas, né, então, quer dizer, um artista ele pode fazer uma coisa propositalmente de mau gosto, mas na inteligência artificial, a impressão que eu tenho, que estou mudando de ideia agora, é que ela gera uma coisa teoricamente
bem acabada, ou seja, é claro que, de novo, isso depende dos prompts da pessoa, do artista que está criando, mas, enfim, acho que é uma questão interessante também do gosto, mas daí é outra coisa. Eu acho que não conseguiria fazer a spray, né? Então, pois é, e daí qual seria a graça de fazer a cena da Divine, né, comendo fezes, bolotinhas de um poodle no fim de Pink Flamingos, spoiler, mas quem não viu o filme está atrasado, né? Então tudo bem. Bom, eu queria acho que aproveitar esse momento que eu dei uma viajada para pedir para exibir os 2 filmes, né, que você separou, que foram criados em inteligência artificial. Você quer falar um pouco sobre o que... Não, é isso. Só para ter assim algo mais ilustrativo, para vocês entenderem como é que está o estágio, né, de criação. É importante frisar que a produção é do ano passado, né? Um deles, né, que é o Airheads, ele foi usado como early access do Sora, né? Então, assim, não é o Sora que a gente conhece hoje, né? Foi o acesso privilegiado que a equipe de produção desse filme conseguiu, né? Então, assim, a gente está falando aí com... E teve muita edição, muita pós-produção tradicional nesse filme, que foi uma discussão muito forte no meio, né? Sim, não é... Eles usaram as cenas, mas usaram muito After Effects, com muita composição, muito recorte também. Isso é importante também frisar que eles não entregam, a inteligência artificial não entrega um produto pronto. Então, assim, demanda também engenhosidade e artesania, né? De pós-produção, de utilizar esses recursos para você criar aí uma unidade narrativa, né? Então, assim, a inteligência artificial vai gerar um filme, né, do início ao fim. Eu duvido muito, né? Eu duvido muito. Ela não tem, acho que é muito difícil você emular, né, o cérebro humano com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas imperfeições. E geralmente é isso que torna a gente únicos, né? Agora, sim, ela pode ser uma ferramenta para acelerar processos, para reduzir custos de produção, né? Para, enfim, viabilizar ideias e até mesmo ser aí enfim, eventualmente uma co-criadora, né, do teu processo artístico. Bom, They say everyone has something unique about them, something that sets them apart. It's just in my case, it's quite obvious what that thing is. I am literally filled with hot air. Yeah, living like this has its challenges. Windy days, for one, are particularly troublesome. Or there was the one time my girlfriend insisted I go to the cactus store to get my Uncle Jerry a wedding present. Ugh. What do I love most about my predicament? The perspective it gives me. I get to see the world differently. I float above the mundane and the ordinary. I see things a different way from everyone else. Yeah, and I feel like it's because of that perspective I'm reminded every day that life is fragile. We're all just a pinprick away from deflation. So I try to live life with a lightness, a buoyancy, a joie de vivre. I got a lot of ideas keeping this thing full. With any luck, I'll find a way to share them with everyone else. Bom, esse Shine Kids é uma equipe de 3 pessoas, né? E assim, apesar aí das limitações, né, que você tinha na época, né, foi perfeitamente possível, né, gerar um pouquinho de estranheza, né, de fazer uma coisa assim um pouco fora assim das convenções, né? Então, com, né, uma boa ideia, né, com uma habilidade e sensibilidade, você pode criar uma peça interessante como essa, né? Tem uma coisa interessante que ele usa uma restrição da tecnologia. Por quê? Qual é a maior dificuldade que a IA tem? Gerar consistência de personagem. E o que eles escolheram fazer? Vamos nos apropriar da impossibilidade
da gente ter um personagem consistente, vamos botar uma cabeça de balão. Porque uma cabeça de balão amarelo é consistente. Pois é, aí entra o aspecto humano do processo criativo. Bom, temos também uns enxertos, né, de uma outra obra, né, chamada Frozen. Elas são 20 minutos, mas assim, pegando só alguns trechos aqui, só para ilustrar, né, enfim, enquanto esse foi utilizado só, esse aí foi feito basicamente no Runaway, né? Então é mais um outro case de exemplo e de uso de uma ferramenta distinta, uma outra abordagem, né? Uma outra estética, né? Totalmente diferente aí desse primeiro vídeo. E aqui é um exemplo também de como essa estética do audiovisual conciliado com a inteligência artificial pode ser aplicada também em outros produtos culturais. Isso aqui foi uma exposição que fizemos no CCBB, né, em Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2023 e 2024. Né. Foram cerca de 28 artistas, né? Era uma exposição chamada Mostra Nacional de Criptoarte, né? Que aí também tem uma outra camada de tecnologia que são a certificação na blockchain de obras de arte digitais. Né? Em alguns casos aí, como os trabalhos aí do Rangel, que acabou de passar aqui, né? Alexandre Rangel, que é artista de Brasília, e Tânia Fraga, são obras que são utilizadas a inteligência artificial no processo criativo, né? Isso aí a gente está falando de 2023, antes do advento de um monte de ferramentas. Então está sendo aplicada aí dentro aí do segmento de artes visuais. Então acho que é sempre interessante pensar que a gente não pode se limitar aos nossos suportes e mídias artísticos. Eu acho que isso eu penso muito que o uso de tecnologia é apenas mais uma ferramenta, né? Porque eu acho que o que há em comum entre uma obra feita por um artista de Altamira, né? Nas cavernas de Altamira do período paleolítico de mais de 20 mil anos atrás, e alguém que trabalha aí com pixels e bytes, né? Acho que a única diferença são os suportes utilizados, né? como ferramentas de produção cultural. Porque o que há em comum é o que é de mais importante, né? Que eu acho que são as sinapses, né? O processo, a gênese artística que acontece na cabeça desse criativo, desse artista, né? Então, assim, tudo isso são ferramentas. E eu acho que a gente tem que tirar o melhor delas, né? E usar elas não como foco principal, mas como um coadjuvante no nosso processo de criação. Eu acho que é isso. E faz parte da gente, né? É o processo de inovação, o processo de busca, né? Porque o artista é um indivíduo muito inquieto, né? Ele tem a necessidade de desbravar e de sempre buscar, né? Superar os desafios através, enfim, seja por suportes convencionais até esses suportes digitais, né? O que fica essencialmente a marca dele como criador, como um indivíduo sensível, como um indivíduo que tem um processo diferenciado nesse trâmite de criação dele. Bom, Nelson, agora eu queria que você apresentasse, explicasse sobre o que você separou, se não me engano, são dois também trechos, Sim. né? Sim, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa de autoralidade, né? Sim. Para ter autoralidade, você precisa ter algum controle sobre a linguagem. Se você está usando um modelo generativo, você muitas vezes está sujeito ao material que aquele
modelo foi treinado e você não tem muito controle, mas muitos modelos e muitas formas de trabalhar com inteligência artificial hoje te permitem entrar com a sua imagem ou treinar o seu próprio modelo para gerar imagens a partir de um repertório próprio, ou a partir de uma série, ou de uma linguagem própria que você já trabalha. Então, existem formas, não apenas éticas, mas profundamente autorais ou profundamente pessoais de usar a inteligência artificial. E uma outra forma que é muito conhecida no mundo artístico, de você gerar essa personalidade, essa característica, que é uma forma que eu uso há muito tempo, é você trocar de suporte. Então, você fez um desenho a lápis, aí você pode fotografar, levar para o computador. Você pode fazer uma serigrafia. Aí você pode pegar essa serigrafia e você pode desenhar por cima dela num papel, e aí você leva para a prancheta e você tenta imaginar ela de outra coisa. E no processo, cada pequena mudança passa na Xerox e volta. E cada processo que você faz com a sua matéria-prima vai imprimindo mais personalidade. E se você desenvolve um workflow específico e faz várias obras seguindo aquilo ali, você gerou uma linguagem, você gerou uma coisa que tem mais personalidade, né? Então, isso é possível fazer usando a inteligência artificial também, se você não contar simplesmente com o prompt. Se você não achar, essa ferramenta vai fazer tudo para mim. Ó, Oráculo Mágico produz um filme completo com 138 cenas, sendo que a primeira cena não vai dar certo, né? Mas se você trabalha por etapas, né? Então o projeto que eu vou mostrar aqui, eu tive a honra de ser convidado para fazer, contar usando inteligência artificial, 4 lendas dos índios Munduruku, para o documentário que foi produzido pelo Estevão Ciavata, que é o Mundurukuyu, que fala sobre a cosmologia dos índios Munduruku. Então era uma super responsabilidade, e ainda mais sendo para cinema, e falando sobre um tema ancestral e usando uma tecnologia controversa, né? Mas o processo que eu escolhi fazer foi um processo que, a partir de desenhos originais dos próprios índios do Munduruku, do Jacinto Icopi, que é um artista, eu peguei e trabalhei junto com eles para entender se essa era uma linguagem, um tipo de forma de representar os animais, etc., que eles se viam e tal. E aí fui trabalhando disso para chegar numa nova linguagem que é toda pintada e toda, etc., mas com a raiz na arte deles próprios, e que pelo fato de ter sido passado primeiro os desenhos dele, depois desenhos, aí um storyboard, daí animações e depois finalmente uma pintura, no final você tem um resultado que não parece tanto que foi feito com IA. Então pode tocar aí. É uma seleção, né? São algumas. E aí acho que ele morreu. E aí alô? O segundo que eu tenho para mostrar é um projeto que eu trouxe para mostrar um pouquinho sobre como você consegue ter algum controle sobre a linguagem que você vai usar. Então, isso que eu vou mostrar agora é pré-Premiere, porque esse é um curta meu que ainda está em finalização, mas é um curta que usa a arte Yawanawá. Eu fiz junto com eles, junto com os líderes Yawanawás. A gente fotografou 40 pulseiras Yawanawás, que tem os quenês, que são as artes sagradas dos índios. Essa daqui não é Yawanawá, os Yawanawás são bem mais coloridos. E a gente fotografou essas pulseiras. Eu treinei um modelo baseado nessas 40 imagens
para ele entender exatamente como é que são esses padrões, como é que funciona a coisa das miçangas e tal. E daí eu gerei imagens baseado, usando esse modelo em cima de um modelo genérico, eu botei o meu modelo em cima para gerar imagens que tinham essa característica das miçangas e produzir animais como se fossem feitos de miçanga. Aí é uma emulação de um documentário em que os animais são feitos de miçanga. Então, muito legal. Parabéns. Bem bacana. E agora, bom, eu acho que esses dois exemplos seus já são respostas também da questão da autoralidade, né? Porque são bastante originais. Gostei muito dessa ideia e me surgiu uma pergunta que eu não sei se pode ser leiga, mas eu acho que aqui estamos abertos a isso.
Eu entendi que você criou o sistema para criar, digamos, a textura das miçangas em cima dos animais. Mas, curiosidade mesmo, os animais, eles eram imagens originalmente dos animais em si? Ou seja, eram imagens que existiam dos animais em Não, si? foi a partir do modelo. Tudo faz parte do modelo. modelo. Faz parte do modelo. O que acontece é que você pode treinar um modelo com uma estética específica, que no caso eu usei as miçangas, e eu posso colocar ele acima de um modelo principal. Então o modelo principal foi gerado em trilhões, treinado em trilhões de imagens e parâmetros, e ele tem todos os modelos, todas as cidades. Se eu quisesse, depois eu boto as minhas miçangas ali e digo com que intensidade eu quero. E aí a partir daí eu posso controlar se eu quero uma cidade com miçangas, ou um animal com miçangas, ou o que eu quiser, o modelo base tem. Mas aí eu que estou controlando o look final, entendeu? Eu posso combinar mais de um modelo de adaptação desses, inclusive. Então você pode fazer um modelo de estética, você pode fazer um modelo com estilo fotográfico, com o estilo de um filme específico dos anos 70, ou um tipo de acabamento, o que você quiser. Né? E é possível ter controle, assim, né? Legal. E o documentário, ele, assim, você disse que é um documentário, mas o documentário vai ser sobre o que exatamente? Sobre... Não, é só uma brincadeira. Tá, não é, entendi. Não, porque seria bem interessante, né? Um documentário sobre um mundo animal inexistente das mensagens. Uma curiosidade desse filme, eu não sei se vocês repararam no áudio dos animais. O áudio dos animais, o Foley, né, o som ambiente da floresta, foi gerado por inteligência artificial, e também a música, e também o letreiro. Uau, então, ou seja... 100%. 100% também, interessante, bem legal. Bom, eu acho que agora é um bom momento para a gente abrir para perguntas, comentários. Alguém quer ser primeiro? Tem ele ali. Chico, você que vai levar... você estava aqui ontem. Vai ganhar um certificado. Não, então, eu estava pensando sobre várias coisas. Isso gera várias discussões, né? Mas eu pensei muito sobre essa questão do ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Como que agora, com as inteligências artificiais, vai ser cada vez mais fácil criar várias coisas. Então, quanto isso pode tirar um pouco dessa aura artística, dessa vontade artística que, dessa criatividade que a gente tem nas pessoas? E, não, isso, aproveitando só enquanto o Chiquinho traz o microfone, só queria, acrescentar uma coisa à sua pergunta, que no domingo saiu uma matéria da Gisele Bigelman, que a gente conversou sobre ela, fazendo uma comparação, não uma comparação, mas uma análise, não sei se você viu isso, porque quinta-feira, agora dia 1º de maio, vai abrir em São Paulo uma exposição sobre o Andy Warhol, e ela fez uma analogia entre a forma como o Warhol trabalhava sem ser autoral no sentido, quer dizer, claro que ele era um artista, um dos mais importantes do século XX, mas sem ele ter que fisicamente fazer as obras, né? Quer dizer, ele relegava o espaço, exato, para auxiliares, enfim, não era ele que fazia fisicamente ele mesmo tudo, né? Então, eu acho que isso tem a ver um pouco, talvez, com a sua pergunta. Eu acho que é o conceito também, né? Acho que é uma coisa que você pode explorar o que existe antes de tudo isso, né? O conceito sobre a obra. A gente vai viver um nivelamento, né? Um novo nivelamento. Agora, qualquer pessoa é capaz de criar milhões de imagens, as imagens podem ser bonitas e interessantes. Então, o que vai sobressair nesse ambiente, né? Se você nivelou agora e todo mundo pode criar, mas a gente continua tendo a mesma capacidade de atenção. Coletivamente, a gente não consegue absorver. Aliás, está todo mundo saturado, né? Então, a gente vai viver um novo nivelamento. E cada vez mais, eu acho que a resposta para esse nivelamento sempre é o conceito, a história, entendeu? A narrativa, a consistência, o interesse que a ideia original traz. E vai ser menos um problema técnico, vai separar cada vez mais a arte da técnica ou do artesanal, do artesanato, e vai chegar cada vez mais numa questão mais conceitual, mais pura, mesmo que seja também difícil e tecnicamente complexo. Mas isso é uma coisa que me apavora. Essa sua pergunta me apavora. Porque quando eu tinha 16 anos, eu resolvi que eu ia aprender a desenhar e puta que pariu, eu aprendi. Mas deu um trabalho, sabe? E tendo esse background, saber o que é você aprender uma coisa difícil, né, a pessoa que toca violão, a pessoa que faz uma coisa que você precisa de uma disciplina e tal, e você parou para fazer.
eu fico me perguntando se, e óbvio que hoje eu tenho 46, né, são 30 anos a mais, então eu hoje ia fazer um esforço enorme para o meu eu de 30 anos atrás aprender a desenhar, aprender a fotografar, aprender a tocar um instrumento, aprender a fazer. Mesmo que seja para você usar a inteligência artificial no seu processo como ilustrador, como músico, você vai continuar tendo uma área de interesse. E quanto mais você souber sobre aquilo, mais diferença vai fazer na sua criação. E eu tenho muito medo dos seres humanos realmente desaprenderem a fazer as coisas, né? As redes sociais hoje elas já causam um movimento que é o da complacência algorítmica, que é o seu algoritmo está mostrando para você um leque de coisas que ele escolheu no YouTube, no Spotify, no Instagram, e você não está escolhendo nada, nem o seu entretenimento, nem a comida que você vai pedir no iFood, nem a música que você vai ouvir, nem o filme, nem as pessoas que você vai se relacionar, é o algoritmo que está escolhendo quem é que aparece, quem é que não aparece, para você swipe para lá ou swipe para cá. Então, você está vivendo a vida que o algoritmo te... E muita gente realmente vai no automático, deixa lá, deixa no autoplay do YouTube e vamos, né? Se isso já é assim com os algoritmos de redes sociais atuais, imagina com a inteligência artificial não só gerando o conteúdo, mas operando os algoritmos. Né? Então, assim, eu amo inteligência artificial como ferramenta e sou completamente apavorado com inteligência artificial como tecnologia social. Essa que é a real. Temos uma pergunta dele. Oi, boa noite. Eu queria saber como foi que você fez esse último filme e o primeiro também. Quais ferramentas você usou para gerar imagem e depois para animar? Perfeito. O primeiro filme do Mundo do Cu, eu gerei uma série de imagens no Midjourney. Depois eu treinei um modelinho com essas imagens. Aí eu gerei usando um modelo chamado Flux, que eu tinha mais controle, porque o Flux é um modelo open source também, mas que tem mais respeito pelo prompt, mais aderência ao prompt. Dessas imagens, eu comecei a gerar elementos específicos para gerar realmente os keyframes do storyboard. Eu combinei com o desenho de nanquim da minha canetinha Cintiq num tablet para poder desenhar junto e compor, então metade é desenho, metade não, 80% é IA, 20% é o meu acabamento e a minha composição e ordenar as coisas para criar os keyframes e as composições que eu queria. Eu usei uma ferramenta chamada Kling para fazer a maior parte das animações e eu usei uma ferramenta chamada Runway, que o Byron já citou aqui, para fazer o processo de vídeo para vídeo, que é transformar o vídeo, que era uma animação de linhas, num vídeo que é uma pintura animada, que foi o resultado final que vocês viram. O processo todo foi bastante demorado, porque foi feito todo em etapas e com muitas aprovações, etc. Então foi um total de 6 meses de trabalho, mas realmente ficou com uma assinatura muito específica, porque por conta de um processo mais complexo de fazer. E o segundo, eu treinei um modelo, um tipo de modelo chamado LoRa. Então eu treinei um LoRa com as 30, 40 imagens de pulseira que eu tinha, e eu usei esse modelo chamado Flux. Eu rodo esse modelo localmente, mas tem lugares para você rodar ele online. Tem um lugar muito bom para rodar vários modelos experimentais que chama fal.ai. Aí você bota uns créditos lá, ele vai comendo seus créditos, mas não costuma ser caro, dependendo do modelo que você está usando. O Flux não é caro, acho que é 3 centavos ou 1 centavo por imagem, uma coisa assim. Então eu gerei as imagens usando o Flux, e depois eu animei usando o Kling novo, que é o Kling 2.0, é um modelo novo do Kling, que saiu há 2 semanas atrás. E esse foi o meu teste do Kling, foi fazer esse curta aí. Bem legal. Eu não sei, com certeza a gente vai ter mais perguntas, mas eu queria, na verdade agora surgiu uma questão que eu queria passar para o Byron, desculpa, que é o seguinte, por exemplo, ele perguntou sobre o processo, né, do Nelson, e na arte contemporânea, o conceitual é muito forte, né? Então, quer dizer, a arte contemporânea é muito conceitual e, portanto, o processo ou o conceito, às vezes, é até mais, não diria que é mais importante, mas tão importante quanto o resultado final. Como funciona isso na curadoria com a inteligência artificial, de obras feitas com inteligência artificial? Porque tudo bem, eu entendo que é uma ferramenta, mas enfim, você tem que saber o processo do artista, de como ele chegou até lá para escolher uma obra, por exemplo, para exibir? Então,
Tudo é muito novo, né? Então, assim, nem todos os artistas, assim, a origem dele, né, o saber, né, o construto dele é baseado em inteligência artificial. Então, existe ali uma vida prévia ali, né? Toda uma entrega, né? E um currículo prévio. Né? Então, assim, eu vejo, sim, né, os artistas que estão trabalhando com inteligência artificial estão trabalhando dentro de uma perspectiva que é uma ferramenta recente, né? Mas muitos dos artistas que a gente expõe, né, nos nossos projetos, nas nossas exposições, na galeria, né, eles vêm de outras mídias. Mídias digitais, sim, né, mas outras mídias. Vou pegar um exemplo, o Alexandre Rangel. Alexandre Rangel, inclusive, é um artista que é muito ligado à questão do audiovisual, né? Ele é o responsável daquele projeto Quase Cinema, né? Então, assim, já existe ali uma relação, né, digamos, de galerista e de artista, já de algum tempo, né? Desde a época aí que fundei a Metaverse Agency, na virada, né, de 2019 para 2020. Ali a gente é focado ali principalmente na produção dele, né, de pequenos trechos de vídeos registrados na blockchain, né? E naturalmente aí, com o advento desses novos recursos, né, ele migrou e a gente juntos experimentamos, assim, tanto, né, de obras criadas em inteligência artificial e ainda rastreadas aí na blockchain, né, como trabalhos expositivos. Então, assim, eu penso, né, que o conceito ele vem acima de tudo, né? O propósito, o processo dele, acompanhar o processo dele, o processo artístico, as justificativas, as motivações, né, o propósito mesmo, né? Isso é primordial para definir. Não é uma questão só de definir da boa arte ou da arte ruim, né? É de entender todo o trâmite do processo desse criativo. Então, assim, eu acho que, assim, a gente vai ver muita coisa ruim, né? Que acho que quanto mais acessíveis estão as ferramentas, né, mais pessoas elas vão enveredar naquele processo, né? Então, assim, mas eu acho que isso é bom. Isso também, de um lado, você tem uma curva de erro e você tem uma massa de trabalhos assim questionáveis, mas você também está dando a oportunidade de meios de produzir, né, objetos artísticos assim em mídias digitais. Então eu acho que é isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre vai ser produzido muita porcaria, né? Vai ser produzido muito erro, vai ter muita coisa. E isso é uma coisa que me preocupa demais também, porque não sei se vocês já ouviram falar da teoria da internet morta. Você já ouviu esse termo? Alguém que já ouviu esse termo? A teoria da internet morta, the Dead Internet Theory. Então, porque a gente tinha uma internet, por mais que com o auxílio de muitas ferramentas digitais, toda gerada por humanos, até um determinado ponto no passado. Até 2020, até 2021, a gente pode dizer que ela era 99% pura, humana. E a gente já tinha um problema muito sério de bots nas redes sociais, né? E atualmente a gente tem uma situação que a gente tem uma avalanche dos dois lados destruindo a internet, porque você tem cada vez mais bots, esses bots cada vez mais reais e mais verossímeis e mais inteligentes e operados por LLMs que conversam e te enganam, passam no seu Turing teste pessoal. E você tem o conteúdo gerado por IA, as fotografias, os vídeos e todo o slop, né, toda a porcaria sendo gerada por IA, sendo gerado 1000 vezes mais rápido, 2000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes mais rápido do que um ser humano consegue gerar e colocar conteúdo na internet. E o ser humano há 30 anos já vive com a única e exclusiva função de alimentar a internet. A gente não faz outra coisa da vida, além de a função do ser humano na Terra de alimentar a internet. E agora a gente usa inteligência artificial para alimentar a internet mais rápido, só que com slop. E a gente está colhendo a internet, a gente continua colhendo a internet para treinar os novos modelos. E aí a gente chega na doença da vaca louca da internet, porque eles já provaram que se você usa conteúdo gerado, né, sintético, para retreinar a inteligência artificial,
o modelo ele vai decaindo até que ele literalmente desintegra, o modelo para de funcionar coerentemente. Então, tipo assim, a gente mal inventou a inteligência artificial e a gente já tem a doença da vaca louca da inteligência artificial e a gente já destruiu boa parte da internet. Já dizem que mais de 70% das interações são bots, mais de 70% dos comentários, das avaliações, dos comentários nas redes sociais, das pessoas que você fica brigando lá. Não! É um bot do outro lado. Mas, assim, então, assim, a gente já está muito ferrado, assim, ainda nem começou. Mas eu acho que isso é falta de regulamentação também, né? Porque assim, o avanço tecnológico ele vai assim com a... Mas vai regulamentar uma bomba dessa mesmo. Bom, ontem a gente conversou bastante sobre isso e é bem complexo, ainda não tem, está muito no começo, né? Assim, até como uma pessoa ontem que estava aqui na plateia comentou, a gente está atrasado 20 anos para essa regulamentação, porque não existe até hoje e na verdade a gente já deveria ter começado 20 anos, né, atrás. Desculpa. Enfim, temos mais 2 perguntas. Boa noite, gente. Eu achei muito interessante essa fala de vocês, porque particularmente, né, está tocando numa área que é minha, eu sou professora, então, escutando, fiquei não só interessada, mas muito satisfeita, porque no meu trabalho, a inteligência artificial tem sido hoje uma grande problemática, entre aspas, né? A sua fala, principalmente inicialmente, Nelson, foi muito boa, porque me fez lembrar os encontros que nós estamos tendo para poder exatamente tentar, dentro da educação, trazer informações, porque acho que a única forma de trabalhar com as coisas maléficas da internet, né, seria exatamente esclarecendo. Alguns autores já trazem essa forma que vocês falam aí do mal, porque eu acho que quando a gente fala em arte é muito difícil, porque você normalmente taxa, né, de maneira bem maniqueísta, ruim ou bom. Mas quando você fala em ciência, é a coisa mais séria, né? Então, por exemplo, alguns autores como Susana Zuboff, da Empoli e Dalpo já vem falando a respeito exatamente desse processo. Existe um físico dentro da minha área que fala, Emeditato, que talvez a única forma que a gente tenha para resolver isso, resolver entre aspas, mas dar um encaminhamento, seja o esclarecimento. Mesmo que haja essa morte, né, de forma subjetiva que você colocou e que é muito verdadeira, vai sempre haver uma forma de recondicionar essa situação, né? É a mesma situação do que a gente vê com os hackers. Por mais que você coloque proteção, sempre vai existir alguém que vai haver uma brecha e essa brecha vai ser vazada para criar um novo modelo. Emeditato fala isso. Hoje você pega um grupo de pessoas, a gente sabe que até politicamente isso é sério, porque o Dominique Campos, por exemplo, que foi vamos dizer assim, o elemento mais importante da campanha do Brexit, foi quem conduziu uma campanha para colocar no poder pessoas que a gente sabe que são ignóbeis. E a gente vive isso no nosso país e outros países de forma semelhante. Então, quer dizer, o que a gente pensa? Essa fala de vocês me veio muito, sabe, a calhar, porque talvez a única forma mesmo seja esclarecendo. Você não tem como evitar que as pessoas usem Google, você não tem como evitar que as pessoas usem Facebook e coisas do gênero. Mas se você esclarece, você não se sente tão massa de manobra, tão capaz, né, de se sentir conduzido. Por exemplo, eu tenho um tênis, 2, 3, 4, mas eu gosto muito de azul, como diz Emeditato. Então ele junta as pessoas que gostam de tênis, depois as que gostam de azul e as que gostam de uma pontinha no tênis, que é um azul mais escuro. Caramba, eu tenho 300 tênis, mas olha só, aquela coisinha azul escura é maravilhosa. Então eu compro tênis. Onde houve uma loucura total, né, para que aquela empresa que mais colocou dinheiro, me faça comprar. Quando eu falo são milhões de pessoas a comprar aquele tênis que eu não preciso, mas que ele tem uma coisinha azul fantástica. E que isso é feito através de quem? Dos algoritmos. E a gente não tem como impedir isso. Então até o próprio Camus faz uma colocação no livro do Daem, que ele diz assim: se você quer vencer uma campanha política, não use mais assistente social. Não pense mais em cientistas sociais. Use físicos e matemáticos. São eles que vão dar conta dos programas para definir quem vai subir no poder e quem não vai subir no poder. Aliás, né, isso não é tão dado por posicionamento, mas nós vimos aqui que o último presidente tinha poucas vésperas da eleição, 8% dos votos.
De repente ele estava no poder. Isso não é à toa. Isso não é só aqui. Isso aqui é em outros países, né? Está vendo? Itália, né? Em outros países parecidos, Estados Unidos, mostrando a capacidade desses algoritmos maléficos, a que você se referiu agora, do medo que a gente tem, que a gente não tem controle sobre isso. Talvez, é o que eu penso dentro da academia, o único controle, a única possibilidade de criar uma fresta, como diz Foucault, como diz Deleuze, é intercedendo e esclarecendo. Eu só estou comentando isso porque eu fico feliz de ver na arte pessoas como vocês preocupadas com isso. E fico feliz porque hoje eu não estaria aqui, eu estou passando tempos fora, estou vindo ao Rio fazer exames de saúde, e fico muito feliz mesmo de ver pessoas dentro da arte preocupadas, expondo, né, essas possibilidades, com um trabalho lindo, maravilhoso. Parabéns e muito obrigado por vocês existirem. Obrigado. Mas aí é a necessidade dos novos contratos sociais, né? E a gente redefinir muita coisa, né? Porque acho que o modelo social, né, que a gente vive já chegou assim à beira do colapso. Então, acho que é a hora da gente voltar um pouquinho, né? Fazer coisas centradas no ser humano, né? Utilizando a tecnologia. Eu queria falar um negócio também. Uma coisa que eu gosto muito de provocar é que a inteligência artificial, ela foi treinada em seres humanos, né? Ela é treinada. Ela foi treinada com milhões de parâmetros, tudo que a gente escreveu, tudo que a gente postou, tudo que a gente fez, tudo. Ela já foi treinada, ela tem repertório, né? E agora a gente precisa passar por um processo coletivo de treinar o ser humano sobre como conversar com a internet, com a inteligência artificial, porque todas as interfaces agora vão depender de você saber conversar com ela. E, ao contrário do que parece, não é como conversar com um ser humano. Porque cada palavra que você usa é um token com um peso diferente e combinações específicas de tokens que levam para áreas específicas de conhecimento fazem com que você examine e percorra e extraia dados de outras áreas do modelo que tem uma qualidade maior, que tem mais informação, que foram produzidas e treinadas por informação melhor. Então, se você tem o vocabulário certo, se você tem o glossário certo das palavras para fazer uma pergunta mais bem elaborada, você vai parar num ponto do modelo que te dá um resultado melhor. E isso é uma coisa que vai continuar sendo verdade. Isso vale tanto para texto, quanto para imagem, quanto para vídeo. Se eu estou querendo gerar uma imagem e eu uso o nome de um filme que era usado nos anos 70 por fotógrafos top de fotografia de rua de Nova York, e eu boto o nome desse filme junto com o nome de uma lente, o nome de uma câmera, uma especificação de uma abertura, alguma coisa mais eu vou parar num lugar que não só vai me trazer uma imagem que respeita o que eu estou pedindo, mas que vem de um lugar onde quase todas as imagens que foram treinadas são muito boas. Então ele vai me gerar uma imagem de outro nível. É a diferença entre uma imagem da Magnum e uma imagem do celular da tia lá fora, entendeu? Porque tem tudo no modelo. E você saber navegar esse espaço latente, que é o espaço dos potenciais do modelo, é a grande diferença. E para você saber navegar, ou você vai conseguir estudar, ou até usar uma inteligência artificial para pegar a cola do glossário, dos tokens certos, ou você vai conseguir um resultado simplório que não vai se destacar, mesmo você usando inteligência artificial, vai ficar medíocre e não vai funcionar. Os alunos precisam muito mais saber como usar do que, né, fugir ou se afastar. E tem muito jovem que está hoje dizendo: chega, eu não aguento mais a tecnologia, isso vai dar merda, eu não quero nem saber. E tem uma tsunami vindo, vai arrastar todo mundo. Você pode se preparar e subir a montanha, você pode construir uma prancha, ou você pode deixar a tsunami passar por cima de você. Mas a tsunami vai vir. Bom, temos mais duas perguntas, uma dele agora. Acho que é. Sim, você vai. Se possível, depois vocês falarem como é que a gente conhece o trabalho de vocês na internet, o endereço e tal, alguns canais aí, né? Outro dia eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, que ele pegava valor, arte, valor e tempo, né? Então ele chegava assim, por exemplo, chega para você aqui agora, para vocês aqui agora, eu servi olha que vinho de R$10, experimente esse vinho de R$10. Vocês vão tomar esse vinho? Tá vendo?
Mas eu não, mentira, esse vinho não tem uma história, conta uma história, vem não sei da onde, da França, não sei o quê. Você vai tomar esse outro gole já com outro olhar, né? Ele fala, por exemplo, se eu pegar ali a Capela Sistina e falar, olha os desenhos que eu fiz de inteligência artificial, que legal. E se eu falar para você, vem cá, isso aqui foi um maluco, não foi inteligência artificial, foi um maluco, se pendurou lá durante anos e fez aquele trabalho lá que todo mundo ficava lá horas olhando, né? Então ele estava o tempo todo amarrando essa coisa da história e do tempo, né? E eu fico pensando, quando a gente olha lá para trás, tantos filmes hoje são feitos com fotos antigas, na caixinha de foto da vovó, né? Aí isso conta toda uma história. E a gente, nessa loucura, que a gente tira foto e perde no celular, acabou, perdeu, né? Então eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre essa... Até que ponto isso não é fugaz, né? Isso bacana, lindo, muito bonito, bacana, mas isso perde valor tão rápido, né? Porque vem uma outra coisa, a gente já esquece isso não fica, talvez, né? Então, fala sobre isso, valor e tempo e história. Olha, a maior parte da arte não fica, né? Em qualquer mídia. 99% da arte que é produzida e a maior parte dos artistas não são conhecidos e a arte não fica. Mas eu acho que o meio digital tem uma característica um pouco mais do descartável, desde a reproducibilidade, né? Desde a invenção da reprodução da obra de arte, né? Walter Benjamin já dissecou isso bonito. Você tem essa questão da aura artística e, óbvio, da história e do tempo e do processo e da carreira, e tem uma série de coisas que o artista vai se preocupar. Mas pelo menos no que tange a inteligência artificial como ferramenta, é uma ferramenta que ela chegou, ela vai ficar assim como a fotografia, assim como a pintura, assim como tantas outras técnicas chegaram, o próprio cinema. É uma ferramenta que chegou para ficar, ela evolui numa velocidade estonteante, mesmo para quem acompanha muito de perto, é muito difícil acompanhar. E ela vai se tornar transversal, porque ela não está ligada ao modo de produção do audiovisual. Ela afeta isso também, mas ela afeta também o financeiro da empresa audiovisual e o jurídico da empresa audiovisual e todas as outras indústrias do mundo. Por quê? É uma máquina de identificar padrões e treinar em cima dos padrões e das atividades, e ela descobre como é que a gente faz e ela faz igual. Qualquer coisa que você tenha dados suficientes, movimento, você tem agora inteligência artificial fazendo modelo 3D, criando movimento de captura de movimento sintético, fazendo áudio, música, Foley, como eu mostrei. Você tem para tudo, e já tem... A Microsoft foi muito cara de pau, ela tentou emplacar isso. Nós vamos criar um modelo aqui que grava tudo que você faz no seu computador para dar feedback para a Microsoft sobre como nós podemos melhorar o nosso software. Não. Você está gravando como que a gente faz o nosso trabalho para fazer o nosso trabalho, né, cara? E isso backfired rápido, né? Então, eu acho que tudo que ele falou vale e continua valendo, talvez seja até mais agudo em termos dessa depreciação ou dessa fugacidade de tudo que é digital. Mas eu acho que daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, a gente vai estar olhando para esse período e a gente vai ter o Van Gogh desse período, aquele que encapsulou melhor esse período, esses desafios, essa construção, e conseguiu traduzir isso em uma peça que mais gente se lembra, e esse vai ficar. E vai ficar com essa mídia também, né? Acho que tem mais uma pergunta. Vamos falar dos canais, né? Os canais. Bom, o meu é mais fácil, é o Instagram, é o @NelsonPorto111. 111. Nelson Porto 111. Foi inclusive difícil de achar. Tem vários. Bom, enfim, o meu é MilkDude67. No Instagram também. Byron.Mendes ou Metaverse.Agents. Eu sou uma inteligência artificial, então não tenho.
Que bom. Tô brincando. Está bem real, foi bem feito. Então, tem uma questão aqui um pouco polêmica que vai muito de encontro. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho, que principalmente o primeiro eu gostei muito da fluidez, da sensação da gente estar dentro do nanquim, dentro de uma... quase se afogar ali dentro daquele processo ali. Muito bonito. Meu nome é Pedro Itoá, sou descendente indígena de Funiô. Demais. Obrigado, bonito o trabalho. Mas eu queria falar uma coisinha assim que primeiro é sobre essa a acessibilidade, né? O que é acessível, né? Eu hoje trabalho com edição, principalmente com colorização, com fotografia de cinema. E tem alguns aparelhos de IA que estão surgindo, algumas ferramentas de IA que estão surgindo. E também gosto de fuçar um IA ou outra que eu estou aprendendo, me ajuda bastante na criação de beat sheets, de resumos de roteiro, essas coisas, enfim, me ajuda bastante, mas sempre pondo o meu dedinho. O problema que eu vejo, e aí você falou nisso, e o companheiro ali falou também, o quanto isso custa pra gente, no sentido das finanças mesmo, assim. Será que esse processo não está um pouco invertido? Talvez não fosse eles que tivessem que nos pagar, porque eu sinto ainda da IA que a gente meio que pega essa raspa de tudo que está em volta e a gente não consegue, quem não tem essa acessibilidade, a gente não consegue ainda penetrar com tanta facilidade nesse planeta, nesse novo mundo. Então o medo não vem de tecnologia, talvez o medo venha de, cara, será que eu posso pagar? O que tem de social aí? O que vai alcançar o público com menos poder aquisitivo e que possa poder participar desse processo, né? E o quanto essas empresas estão se preocupando, né? Todas essas empresas estão se preocupando em socializar não é a palavra, mas é inclusão, sabe? A inclusão é a diversificação de conhecimento, sabe? É a distribuição de conhecimento. Será que essa IA vai chegar lá na aldeia Mundo do Urucu? Como é que tá esse processo? Tudo isso me interessa muito, por quê? Porque quando eu chego lá para trabalhar com o chat GPT, chega uma hora que o meu cartão não dá, né? Aí eu vou para o Midjourney, eu trabalho muito bem com Photoshop, gosto e tal, mas aí eu, puxa, aqui já pesou, né? Então é isso, é só para saber como é que está esse fluxo social e qual é o nível de acessibilidade que a gente tem e se já há um pensamento inclusivo das pessoas com um pouco menos de poder aquisitivo, seja elas qual forem, e se você já tem isso, se isso já está acontecendo e qual é a previsão para que isso venha acontecer ou não vai acontecer. Desculpa a pergunta um pouco polêmica. Desculpa, qual é o seu nome? Pedro Itoá. Pedro? Itoá. Então, Pedro, assim, acho que é muito pertinente, né? Assim, primeiro a gente pensar na seguinte premissa: tudo isso é muito novo, mas apesar, né, dessas coisas estarem acontecendo agora, em tempo real, tudo muito recente, existem iniciativas públicas já pensando nesse tipo de acessibilidade, né? Vale lembrar que a nossa ministra de Tecnologia, na sexta-feira retrasada, num pronunciamento, ela assegurou que vão ter no Brasil aí um investimento de cerca de 23 bilhões, né, até 2028,
pensando aí em trazer benefícios da inteligência artificial para a sociedade, né? Em paralelo, né, eu posso dizer, né, por mim, né, que existem iniciativas da sociedade civil já pensando nisso, né? Eu mesmo, a partir de outubro, estou assinando agora um contrato com a Petrobras, num projeto chamado Escola de Arte e Tecnologia, que vai ser aqui no centro. Nosso objetivo é gerar aí oportunidade para pelo menos aí umas 4.000 pessoas, né? 300 presenciais aqui no Rio, vão ter também polo em Salvador e Recife. Inclusive, sobre a questão indígena, né, dentro do nosso projeto, né, na concepção original do nosso projeto, a gente tem um coordenador indígena, Zulu Anapuaca. Inclusive, você deve conhecer ele, né? Ele é um indígena que tem aí uma relação de proximidade muito grande com novas mídias e com tecnologia, e a gente vai estar, inclusive, trabalhando aí com uma turma com aulas focadas para o público indígena. Então, assim, eu estou citando isso como exemplo, né? A escola que assim vai ser focada em trazer ferramentas, né? Assim, preparar não só as novas gerações, mas requalificar também todos os profissionais aí da indústria criativa para esse novo modelo 3.0, né? Então a gente vai abordar inteligência artificial, a gente vai abordar metaversos, cinema ampliado, impressão 3D e diversas outras ferramentas, que na verdade tudo isso nada mais nada menos que são ferramentas, né? São processos disruptivos, mas são ferramentas. Então, acho que, assim como a gente, né, da EBAT, já existe muita gente se posicionando aí nesse sentido para fazer com que isso seja inclusivo, né, e aberto ao público em geral, né? Inclusive, a gente vai trabalhar aí com 100% de gratuidade, né? E se você tiver interesse, né, super convidado aí a participar aí das nossas futuras turmas. Claro que tem, só para completar. Mas essas empresas, eu falo das empresas, o projeto, ótimo, maravilhoso. As empresas, a gente paga para que elas possam participar desse processo inclusivo, elas continuam cobrando? É essa a pergunta. Ou elas cedem isso para esses projetos, essas ferramentas para os projetos? Olha, eu acho que eu posso responder melhor essa parte. Existe hoje a maior divisão que existe no mundo da inteligência artificial entre os modelos proprietários, como Midjourney, como Runway, como Kling. São modelos que são fechados atrás de uma parede de pagamento, que você tem que pagar uma mensalidade, você tem que pagar. E eu uso alguns desses porque eu trabalho profissionalmente com isso, preciso. E atualmente, em alguns casos, eles estão bem na frente, mas você tem essa divisão entre os modelos proprietários e os modelos open source. A China, a grande luta hoje é entre China e Estados Unidos. A China está usando o modelo open source, e com isso ela está quebrando a perna dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são totalmente capitalistas, você vai me pagar trilhões para usar a minha ferramenta. E a China está liberando esses modelos de altíssima qualidade, tudo open source, tudo aberto para uso, com licença comercial. A pessoa pode usar, ela pode pegar o modelo que a China liberou, ela pode gerar um novo serviço que vai competir com o serviço norte-americano e vai ter uma qualidade similar. Então, pela própria dinâmica de mercado, a China está empurrando o valor da criação de IA para baixo, tendendo, não chega a zero, nunca vai chegar a zero, mas tendendo a zero. O verdadeiro gargalo é no processamento, que é o processamento das placas de vídeo, que é muito caro. Mas esse processamento, eles estão dando saltos e saltos e saltos, e a curva é quase vertical de eficiência. Então, ao longo dos próximos anos, não só isso vai sim se tornar muito mais disseminado, como vai ser muito mais barato, porque no final é apenas um commodity, o modelo sai na água, o processamento, eles estão ganhando uma margem de lucro em cima de um processamento que vai começar a também tender a zero, né? Então, pela própria lei do mercado, vai baratear. Então, além das iniciativas públicas, a própria dinâmica e a guerra que está acontecendo entre China e Estados Unidos e open source e modelo fechado, o open source ganha.
Bem interessante você chamar atenção essa questão da China e dos Estados Unidos. Tudo bem, eu viajei uma coisa que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas a China também está fazendo isso com o mundo do luxo, né? Que eles fizeram lá um vídeo que vocês devem ter visto, onde eles jogaram várias bolsas caríssimas de marcas, enfim, que eu não vou citar, mas de alto luxo, e mostrando que eles eram produzidos na China. Mas enfim, acho que você quer fazer uma pergunta, eu não sei como a gente está de tempo. É curtinho? Tá bom, não, beleza, mas não sei se depois... O Byron falou do centro, né, de estudo de inteligência artificial e tal, muito me interessa. Qual é o nome mesmo? É a Escola Brasileira de Arte e Tecnologia. Tá, maravilha. Vai funcionar na Rua da Assembleia 40. Bacana. Eu queria perguntar para o Nelson se ele ministra algum curso para criativos, inteligência artificial generativa, ou se conhece algum curso interessante, que também muito me interessa. Eu, por acaso, já fiz um convite para ele ministrar um curso lá no espaço. Eu aceitei. Vou cobrar, hein? Já tem alunos. Tem testemunhas. Olha, eu dou um curso, atualmente eu sou editor de inteligência artificial do canal Meio. Você conhece o Meio? É a frase que o Pedro Doria usa toda vez. Então, e dentro do canal Meio, eu acabei de gravar um curso que fala muito sobre inteligência artificial no audiovisual, falando principalmente sobre geração de imagem e vídeo, e esse tipo de controle que eu estou falando aqui, isso que eu falei de lore, essas coisas mais técnicas, tudo isso eu explico lá. Dentro do curso, que é IA, novos modos de usar, tem 4 aulas minhas, são 4 modos: a imagem básica, imagem avançada, vídeo básico, e depois juntando tudo de forma personalizada. E abre bastante esse horizonte. Eu falo sobre ferramentas abertas e ferramentas fechadas. Quem quiser dar uma olhada, canalmeio.com.br/cursos. E eu também dou cursos avulsos, dou workshops, dou palestras, eu aviso pelo meu Instagram. Então quem quiser acompanhar lá, vai ficar sabendo quando eu também fizer. Eu pretendo esse ano ainda conseguir lançar um curso meu próprio. Legal, já tem alunos aqui, até eu quero fazer também. Bom, a gente tem tempo para então mais uma pergunta. Quem quer ali atrás? Boa noite. Boa noite. Voltando ao nosso assunto da inteligência artificial no audiovisual, a preocupação é a seguinte: como já evoluiu bastante a inteligência artificial, por exemplo, esse filme que vocês fizeram aí com as pessoas com cabeça de balão, vocês não acham que daqui a pelo menos 5 anos não vai ter mais atores? Porque olha o tanto de figuração que deixou de ser pessoas para serem criadas por inteligência artificial. Por exemplo, também, eu sou do Complexo do Alemão, eu sou o produtor de um filme lá, que se chama Bandido Bom é Bandido Morto. E para a trilha sonora do filme, eu não precisei mais de um autor, nem de um produtor. Já fiz com inteligência artificial completamente. A pessoa cantando, e foi perfeito. Então, no caso, eu tirei o emprego de um produtor, de um músico e de um autor. Então, mais ou menos, não sei quantos anos daqui para frente, você não acha que vai acabar com os autores, produtores musicais e também os atores podendo fazer um filme completamente com inteligência artificial? Olha, desculpa, eu só queria, eu sei que você fez a pergunta para eles, obrigado pela pergunta, mas eu queria comentar uma coisa que, assim, primeiro, esse curta que foi exibido não foi produzido por ninguém que está aqui. Uma referência. Sim, e assim, eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que, assim, aquela coisa que o Nelson já falou, né, não adianta, assim, é uma ferramenta, então, assim, por exemplo, eu acho que é uma questão que, vamos supor, quando surgiu o VHS lá nos anos 80, as pessoas falaram, ninguém mais vai no cinema, porque tem VHS, para que você vai sair de casa para ver um filme, se tem, você pode ver na sua casa. Estamos aqui, 40 anos depois, num festival de curtas-metragens, que aliás é um formato que é muito aberto e muito propício para experimentação, inclusive até para a gente estar conversando sobre esse tema, né? Então, enfim, não sei, posso estar falando besteira e daqui a 5 anos nem ter mais o festival e ser 100%. O streaming também foi muito mais impactante, muito pior do que o VHS. Exato. Então, quer dizer, assim, eu acho que o cinema já foi decretado morto tantas vezes, desde os anos 60, sei lá, até... O samba também.
Hã? O samba também. O samba, mas ele também, pois é, não morreu. Enfim. Mas desculpa, olha, mas só... super mas é interessante. a questão é relevante. Eu só não sei se você, quando você fala assim, eu tirei o emprego de um músico, de um autor, e etc. Você tirou o emprego dele ou talvez você não pudesse fazer o seu filme? Eu não sei, tipo, isso vai depender de caso a caso. Mas talvez o músico também possa agora fazer o filme dele sem precisar chamar o câmera. E o autor também consiga fazer um produto inteiro. E você mudou a forma como o mercado inteiro trabalha, porque mais gente tem acesso a mais recursos. E não é mais tão misterioso, tão difícil acessar aquele conhecimento. Cara, quantas áreas você não tem que o especialista se esconde atrás de um vocabulário técnico complicadíssimo? Na verdade, o que ele está fazendo é embalar uma salsicha, ou, sabe? Né? O advogado usa uma linguagem toda rebuscada para dizer que ele vai mandar um papelzinho lá para o juiz para falar devolver o dinheiro. Né? Mas eu acho que a inteligência artificial vai nivelar muito. E algumas pessoas vão perder se elas não quiserem de forma nenhuma usar ou brincar, ou etc. Mas o que eu acho é mais fácil você pensar que a inteligência artificial vai se integrar nos processos e vai facilitar etapas desses processos do que substituir. Hoje, por exemplo, eu recentemente fiz um clipe que ele foi todo filmado para daí passar por uma inteligência artificial que eu fiz um workflow todo próprio para deixar ele como uma animação. E eu escolhi a linguagem e tudo isso aqui. Por que ele foi filmado? Porque eu jamais ia conseguir que os atores fizessem o que eu estou mandando com um prompt, escrevendo ali. Levanta a sobrancelha, olha para a direita, faz uma cara de charme, entrega a bola para o outro. Nada disso funciona. Isso vai demorar muito para funcionar ainda. Na verdade, o que vai acontecer você vai ter um ator ainda fazendo a captura de movimento, mas você vai poder mudar a cara dele, você vai poder mudar a roupa dele, você vai poder corrigir a interpretação dele, entendeu? Vai ser mais sutil do que simplesmente vai substituir. Prolongar a vida útil também da carreira dele, né? Com certeza, ele vai poder ceder os direitos dele, vender, e a filha dele, a neta dele, a bisneta dele vão continuar ganhando dinheiro com o trabalho dele, porque ele ainda está sendo usado. Imagina, Indiana Jones 38, Harrison Ford lá inteirão. Não, mas aí é uma questão que a gente... O Star Wars 9, a gente vai aguentar o Indiana Jones 38. Não, mas ontem a gente falou bastante sobre isso também, na questão legal, porque daí tem toda a questão dos direitos de imagem, né, dos atores, enfim. A pessoa tem que ceder, né? Claro. James Earl Jones, né? A voz do Darth Vader, né? Então, pois é, ele pode continuar sendo. Agora ninguém vai ficar sem a voz do Darth Vader. É, pro bem e pro mal. É, pro bem e pro mal. Bom, tem mais uma pergunta, a última então. Você pode... Eu tenho um. Ah, você... Você falou sobre a coisa da acessibilidade, de aumentar a acessibilidade, de nivelar. O Nelson falou, né, de nivelar. Mas não é uma coisa assim, não nivela mais para baixo? A partir do momento em que você tem uma mega homogeneização, que você falou, muito slop, né, muita porcaria, digamos, não é o caso de também quem faz muito bem, no meio desse amálgama, se destacar, e aí, na verdade, você acaba criando uma situação de maior desigualdade entre quem já é um artista consolidado, já é um artista tecnicamente bem reconhecido, assim, e quem está ali querendo usar as ferramentas, assim, porque elas são tão acessíveis, tanta gente vai usar, não é o caso da gente criar uma disparidade maior ainda, em vez de nivelar para cima, não nivela para baixo, enfim. Daí, desculpa, eu vou também de novo, tô empolgado, assim, responder, tentar dar uma opinião sobre isso, que é o seguinte, eu fiz parte do comitê de curadoria do Curta Cinema esse ano, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que, por exemplo, eu achei muito ousado do Paulo, né, que é o diretor de programação, ter escolhido esse curta que foi o que foi exibido na abertura, porque é um curta ousado, apesar de ter sido 100% feito com IA, ele é muito irônico, né, porque ele ironiza justamente isso. Então, eu acho que tipo, depois vou conversar com eles
como se fala, não aqui, obviamente, na frente de vocês, mas eu acho que pode ser repensado essa ideia de não vamos ter nenhum curta com inteligência artificial, ou vamos ter um que é 100% com inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser inevitável, eu acho que tem que ver como o artista usou, né, o cineasta usou, quer dizer, qual foi o resultado? Foi interessante ou não artisticamente? Mas sim, claro, vai ter muita porcaria. Olha, primeiro sendo objetivo, eu acho que vai ser um caminho bem irregular, porque vai haver nivelamentos por baixo, vai surgir uma nova média, vai haver coisas excelentes que vão surgir e vai precisar haver novas estratégias para você conseguir se destacar, né? Porque o campo vai estar bem diferente, né? Muita gente hoje me liga, tem agência que me liga hoje para falar, olha, a gente está fazendo uma concorrência para fazer um filme publicitário para a empresa tal, para a Petrobras. E eu queria fazer então, com inteligência artificial, transformar esse storyboard aqui num filme quase final para eles poderem ver o que a gente vai produzir. Aí no final a gente vai produzir filmando, entendeu? Se a gente ganhar a concorrência, a gente vai ter um orçamento de R$200 mil para filmar esse comercial que você vai fazer aqui por 5, 10, 15 aqui, mas aí a gente já tem um mock-up pronto, entendeu? Isso não acontecia antigamente, né? Agora você pode fazer a versão... Só não fazia com imagem de arquivo. Sim, o Animatic agora virou uma coisa muito personalizada, né? Você pode fazer o rascunho animado do seu filme, ou o roteiro animado da série que você inventou, e você pode inventar com a ajuda. Então, é difícil dizer o que vai acontecer. Imagem de arquivo também, que eu tenho um amigo meu que está fazendo, por exemplo, não tem, desculpa... Imagina, mas eu tenho um amigo meu que ele é um pesquisador do carnaval brasileiro, carnaval carioca, aliás. E ele aprofundou nessa questão da inteligência artificial, não tanto quanto vocês, obviamente, mas ele já estruturou que essa parte de pesquisa, onde não existe imagem, foto, essas coisas, ele vai fazer de IA. Então, até dentro do documentário tradicional, ela cabe. É lógico que existem questões estéticas que vai exigir do autor uma certa coerência no que ele está fazendo dentro do trabalho dele, mas eu acho que é uma boa ferramenta. Entendeu? Aquela questão que eu coloquei é só o quanto de acessibilidade a gente vai ter. É isso aí, entendeu? Por isso que eu acho que é importante a gente discutir isso. A questão do documentário é muito interessante. Eu recentemente trabalhei em 3 documentários diferentes. Um desses foi o do Munduruku. Outro foi um documentário chamado Democracia, uma história sem fim, que é um documentário do Canal Meio sobre democracia e sobre o processo desde a redemocratização do Brasil até o nosso 8 de janeiro aqui, e tudo que está acontecendo, todo esse movimento político, e como é que está a nossa relação com a democracia em si. Tem muita imagem de arquivo nesse documentário, e uma das minhas missões, e uma das discussões mais intensas que a gente teve na produção foi sobre isso, sobre o uso dessas imagens de arquivo e como fazer isso de uma maneira ética e correta e aceitável dentro de um documentário. E a conclusão que a gente chegou é, da mesma forma como em vários documentários que você vê atualmente, sem usar inteligência artificial, você vê o editor recortar a imagem em camadas diferentes, fingir uma profundidade que não estava lá, e aí simular um movimento de câmera. Você pode fazer isso com inteligência artificial com muito mais recurso, você pode fazer movimentos de câmera mais interessantes. O que você não poderia fazer? Você não poderia fazer um movimento que não aconteceu. Você não pode pegar uma figura histórica e botar ela fazendo um movimento que não aconteceu. No caso do samba, você pode animar um pouco a perspectiva dessa imagem. Talvez você não vai conseguir fazer os movimentos corretos da dança, né? Porque o modelo ainda não tem essa ginga toda, não tem esse treinamento, né? Muito possivelmente os melhores vídeos de samba não tem tudo digitalizado. O nosso acervo não é tão digitalizado quanto os acervos, sei lá, de jazz ou de foxtrot, de danças antigas dos gringos, né? Então, mas existe uma forma de você fazer uma animação de foto histórica sem parecer que era um vídeo antigo, entende? É uma distinção, é como se fosse um Ken Burns
aquele efeito de você dar o zoom na tela, mais elaborado com o uso de IA. E também estabelecendo os créditos e informando a Sempre utilização informando que é usado IA pra fazer. daquele trecho que foi feito com IA. Né? Eu acho que é isso. Vão ter novos trâmites, novos processos, né? E um novo ethos também no processo do realizador. Eu só lembrei recentemente, falando especificamente de documentário, é legal que você trabalhou recentemente em 3. Eu lembrei que teve um documentário, não vou citar o título, mas que foi exibido no festival É Tudo Verdade. Bom, enfim, na verdade o diretor até deu uma declaração no Globo, falando que ele usou a AI, que foi o Zelito Vieira, no documentário sobre a Marília Pêra. E ele fez uma coisa que, assim, eu pessoalmente me deixou um pouco incomodado, que ele usou a IA para recuperar uma imagem de arquivo, mas transformá-la para melhorá-la, digamos assim, mas não de uma forma de restaurar, como, por exemplo, a Cinemateca faria, ou seja, não restaurar exatamente o arquivo para deixar a imagem da melhor forma possível como ela havia sido criada originalmente, mas senão ele transformou um pouco, então assim, ela fica um pouco mais jovem na imagem de arquivo de um filme, por exemplo. Daí eu acho que é uma, enfim, eu acho que é uma questão um pouco ética meio estranha, porque isso é muito relativo, né? Como você vai melhorar uma imagem que já foi criada por outra pessoa, né? Enfim, é uma questão um pouco complexa. Isso acontece justamente para a sociedade discutir e estabelecer assim, novas normas, né? Sim. E aí entra novamente a questão ética do processo do realizador, né? Sim. E quando acontece uma situação dessa, que assim, digamos, houve uma certa corrupção, né, nessa transformação, isso gera aí uma reação, e baseado nessa reação, eu acho que assim, a gente vai criando aí um código de conduta, né, no processo de desenvolvimento de um produto cultural. Eu penso assim. Sim. Você? Agora eu não lembro mais o que eu ia falar. Mas você é a última pergunta. Eu queria falar sobre comentar mesmo sobre esse medo que a gente tem, né, do domínio dos robôs, que na verdade eu acho que a gente está virando ciborgue. A gente tá ganhando superpoderes, não vai perder, porque como ele bem falou, né, também eu sou músico, sou filmmaker, sou formado em comunicação, então tipo, também fiz um clipe com deepfake, e se não fosse esse recurso, provavelmente eu não faria videoclipe. Eu não tirei emprego de alguém, sabe? Então, na verdade, eu acho que a gente, né, eu só fui capaz de fazer e chegar a um resultado que eu gosto, que eu fiquei satisfeito, porque eu tenho formação em comunicação, porque eu tenho formação em arte, porque eu me formei como produtor musical. Então, eu precisei me formar como artista para usar a inteligência artificial para fazer arte. É o que ele falou, né? Se você não sabe o caminho, o raciocínio para chegar no resultado que você quer, você não sabe como é que, você não conhece de fotografia, você não sabe o modelo de câmera que você não consegue, você não assistiu o filme para ter a referência da imagem que você quer chegar, se não chega. Não só você não chega, você pode... se você chegar, você não vai saber que chegou. Exatamente. E você não vai escolher aquela imagem. Exatamente. Você não sabe. Exatamente. Você pode chegar e ela pode passar na sua frente. Ou seja, o background, a capacidade, a sensibilidade, o olhar artístico foi essencial para você chegar no seu resultado. Esse aí é o Plínio Hit, né? Já está no Spotify. Nossa. Bom, gente, queria agradecer a presença de todos e convidá-los a voltarem aqui ao Estação Net amanhã, acho que às 20 horas vai ser a cerimônia de encerramento, e daí vamos descobrir quais curtas ganharam, inclusive, quem sabe, talvez, eu não sei se o feito aí que abriu o festival em desculpa, está participando da competição, eu não tenho certeza, mas enfim, vamos ver, né? De repente, imagina, seria interessante se ganhasse algum prêmio, mas enfim, obrigado pela presença de todos e espero que tenha sido interessante para todo mundo. Foi pra gente. Obrigado.